Olá, estamos começando mais um episódio do nosso Inside Owner, hoje com um assunto um pouco diferente, muito se falado, mas nem todo mundo ainda compreendeu todos os impactos que vão acontecer nas empresas e para as pessoas a partir da reforma tributária. Então eu estou recebendo aqui hoje o Ivan e a Ana, são sócios da MGC Contabilidade, antiga Prática Contábil, para falar um pouco melhor, para a gente explicar um pouco mais todos os impactos, tudo que vai acontecer com a nossa nova reforma tributária que vai começar a partir de 2026 e como a gente se prepara, as nossas empresas e a nossa vida na pessoa física também para colher os benefícios ou absorver os impactos, para a gente entender o que vai acontecer. Então, obrigado por estarem aqui, terem aceito o nosso convite. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Ivan, primeira pergunta, assim, para quem está ouvindo e não acompanha o dia a dia da política ou entende muito pouco de contabilidade e dessa parte tributária, o que é a reforma tributária de uma forma simples, sem juridiquês? Tá, vamos lá. Sem contabilês também, né? Vamos tentar ser bem claro. Essa reforma tributária, né? Então ela começa lá atrás de uma alteração na Constituição que prevê que vão existir 3 reformas nos impostos aqui no Brasil, né? Então a primeira parte, imposto sobre consumo, segunda parte, imposto sobre renda e depois a terceira parte, imposto trabalhista. O que já está aprovado, regulamentado, é essa parte aí da reforma sobre consumo. E o que ela vai trazer? Ela vai eliminar os tributos que a gente conhece hoje sobre consumo, que são o PIS, COFINS, ISS e ICMS, vai criar um novo tributo e vai deixar o IPI praticamente aí dormindo em berço esplêndido, aí que a gente costuma dizer. Com isso, com essa substituição dos tributos, ela muda a base de cálculo, então, a forma como a gente vai calcular esses tributos, e isso vai influenciar diretamente no caixa das empresas e na margem aí de lucro delas, porque a gente vai ter os impostos como é nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, onde você vai ter o preço da mercadoria e o tributo vai ficar lá por fora, o que é chamado de IVA, né, o Imposto sobre valor agregado. Então, dessa forma, então você vai ter uma mercadoria de R$10, a hora que você chegar no caixa, você vai pagar R$12,30, R$12,80, né, o valor já com imposto. Então, o que ela visa trazer é justamente isso, uma maior transparência, onde tudo que você for comprar, você vai realmente saber o quanto você está pagando. E uma outra novidade que ela traz é que ela passa daí a ter o crédito de tudo que você está comprando, né, se você for empresa. Então, tudo que você compra na cadeia anterior de você passa a ser creditado. Então, ela simplifica bastante o ambiente de negócios, eliminando aí uma série de regras e leis para poder tomar crédito ou não. Então, a coisa começa a ficar bem mais simples e clara para todo mundo que está aqui no mercado. Tá, só para eu entender. Então, por exemplo, nesse exemplo que você deu, do produto a R$10, que você pagava 10, agora você vai pagar 12,30. Quando você comprava 10, o imposto ele já estava embutido nos custos. Então você estava pagando 10 porque já estava considerado todos os impostos. O certo agora é que o produto que custa 10 custaria 8 e você vai pagar mais 2 e pouquinho de imposto, sendo que no final o preço deveria ser muito parecido. Não só senão seria um aumento de imposto e não uma substituição, correto? Não sei se eu... Exato, ele muda, né, a alíquota, até o valor da alíquota que você está trabalhando ainda não está aprovada, né, então assusta um pouco o número dela. As projeções estão aí entre 28% a 30%, né, então, porque vai mexer com o ICMS, que hoje é 18% aqui em São Paulo, então uma grande mudança vai vir disso. Porém, a conta não é tão simples assim, né? Ela não é simplesmente tirar um e jogar o outro, porque justamente agora existe toda a parte do crédito que você toma antes e que você tinha uma regra que te limitava, né? Então no ICMS tinha as regras próprias de quanto tomava de crédito, o ISS é praticamente inexistente a possibilidade de tomar crédito, então nessa nova sistemática, aí sim é que você realmente vai ter que olhar para trás toda a tua cadeia para você conseguir precificar corretamente, e principalmente para quem você vende, né? Então, onde que vai estar o mercado, se o teu mercado é consumidor final, vai ter um interesse ali em cobrar os impostos, e se você é pessoa jurídica, ou seja, você está no meio da cadeia, vende para pessoa jurídica, né, o B2B,
você vai realmente cobrar de uma outra forma ali, ou seja, a pessoa vai aproveitar do valor do imposto que ela vai estar pagando junto na sua mercadoria. Não sei se eu compliquei ou se eu consegui explicar. Vamos lá. Vamos tentar traduzir essa questão. No exemplo de R$10, a gente tem, digamos que R$10 fosse o custo daquela mercadoria. Tá, e que hoje você já pagaria, por exemplo, talvez próximo dos R$12,30. Isso vai depender se vai ser realmente um valor maior do que você paga hoje. Porque talvez a pergunta seria, esse valor vai ser maior do que a gente paga hoje? E a resposta pode ser que sim, pode ser que não. Então, em alguns mercados, talvez você pague mais, realmente, em algumas coisas você vai pagar mais, outras você tende a pagar menos. Porque, por exemplo, se a gente pegar um exemplo de R$10, se a gente pagasse hoje R$10 por uma mercadoria, então a gente tem que tirar os impostos que estão embutidos. Né? Então, nós tiraríamos os impostos que estão embutidos, mas além dos impostos que estão embutidos, todo o imposto que está na cadeia que vem antes da produção daquela mercadoria para que ela chegasse nos R$10. E aí sim eu vou embutir o novo imposto. Então, a tendência, né, é que realmente algumas mercadorias elas vão ficar até um pouco mais baratas do que é hoje, outras um pouco mais caras. Mas que quando o legislador pensou, né, e ainda não foi definida exatamente o valor do imposto, foi que o montante de impostos arrecadados em 2023 tem que ser o mesmo o montante do imposto arrecadado com a nova legislação, com a nova tributação, né? Portanto, a gente entende que, na média, todos os custos deveriam ficar realmente iguais. Alguns um pouco maior, outros um pouco menor, e que na média vai ficar então, igual. Mas isso vai depender de mercado para mercado. Tá. Qual é o maior benefício que vocês enxergam nessa reforma tributária? Acho que a transparência. A transparência, na minha visão, é a coisa mais importante dessa reforma. Finalmente a gente vai saber quanto a gente paga de imposto. Eu acho que hoje você vai no supermercado e comprar qualquer mercadoria lá, vai comprar uma bala e você não sabe efetivamente quanto de imposto tem naquela bala, quanto você está pagando sobre aquele produto. Hoje a gente não tem noção de quanto é isso. E no futuro a tendência é que nós saibamos exatamente quanto a gente paga, porque o imposto não vai estar por dentro do valor e sim por fora. Então toda a transparência vai ser muito grande. Então, eu entendo que isso vai ser melhor, porque nós, como brasileiros, poderemos cobrar dos nossos governantes que a gente paga tanto imposto, então a gente vai precisar realmente tentar cobrar muito mais deles, sabendo exatamente quanto a gente paga. Como hoje a gente não sabe quanto a gente paga, a gente fica até então fica mais difícil de eu cobrar os governantes para efetivamente eles me devolverem em benefícios o que eu pago de imposto. Então, eu entendo que no futuro a coisa vai ficar mais clara e mais transparente para que nós brasileiros, possamos cobrar nossos governantes. Tá. E isso impacta todos os tipos de tributação de todos os tipos de empresa, tanto as do simples, quanto a do presumido, quanto a do real? Sim. Uhum. Da mesma forma? Sim, vai gerar um impacto para todo mundo, né? Porque o tributo vai ser pago na nova sistemática, né? Na verdade, há uma regra de transição, né? Então, a gente vai ter 8 anos aqui para frente para chegar na adoção dessa sistemática, né? Do IVA, e só em 2033 a gente vai ter ele amplamente adotado. E nesse meio tempo, realmente, a gente vai ter um certo caos aí, vamos dizer assim, nessas janelas, porque vai mudar, a gente vai ter que conviver com 2 sistemas de tributação que até eles irem realmente se adequando, né? E sumindo a parte do ICMS e do ISS e vai entrando aos poucos o IVA, aí, a CBS e a IBS. E aí, 2 perguntas. Primeiro, os sistemas já estão preparados para tudo isso, para essa confusão que vai ter? E segundo, vai ainda ter algum tipo de benefício em empresa antes que optavam por ser simples, para pagar apenas imposto, com teto de faturamento ou presumido real, ou agora dá na mesma? Porque se a alíquota é a mesma, o imposto é o mesmo, tem ainda alguma vantagem em você optar pelo simples, ou pelo presumido, ou pelo real? A resposta padrão de contador, né? Depende. Então, aí, de economista também. Então, ou seja, agora é fazer cálculo, porque a pessoa vai ter que entender
onde que ela está na cadeia, de quem que ela compra, para quem que ela vende. Então ela tem que olhar para trás e ver toda a possibilidade de crédito para ela, do que ela vai conseguir realmente ter de crédito, para depois para o mercado para que ela vende. Então a pessoa jurídica, se ela vende para a pessoa jurídica que compra dela vai precisar de crédito. E aí o simples, ele vai se dividir em 2 tipos de regime. Então vai ficar o simples como é hoje, que praticamente não vai transferir muito crédito, e que, via de regra, vai ser indicado para quem trabalha para a pessoa física como consumidor final. Ou empresa de serviço, né? O prestador de serviço, ou o barzinho, a vendinha ali, alguma coisa que realmente trabalha com pessoa física, né? Então, o final é pessoa física. Então, esse sim, talvez o Simples continue valendo a pena. Depois tem o novo regime do Simples, que vai permitir que você tenha daí a possibilidade de tomar crédito na parte aí dos impostos que vão entrar dentro da reforma e transferir créditos. Então, essa empresa tem uma vantagem porque a parte da folha, lá, os encargos da folha, ainda vão continuar sendo apurados na forma do Simples pelo faturamento e transferindo os créditos. Então, quem está no meio da cadeia, que compra de jurídica e vende para jurídica, então, para ele, provavelmente, esse regime passa a ser mais interessante, primeiro porque o cliente dele vai exigir, né? Senão vai virar custo. Ele vai pagar mais na mercadoria dele, porque vai ter o valor, e realmente não vai se creditar, não vai ter o benefício. Ou né? seja, então, se o meu fornecedor não estiver pagando imposto, eu não vou ter o benefício, exato. E eu vou acabar pagando mais imposto. Sim. Exato, ou seja, vai todo mundo virar fiscal. Porque só vai fazer sentido eu comprar e de quem paga imposto, quem tá fazendo as coisas por dentro, quem tá ilegal, teoricamente. Isso é outra coisa bastante importante deixar claro, que o imposto, ele hoje, ele é realmente escritural, financeiro, né? Deixa de ser escritural para ser financeiro. É o que está na nota e passa a ser financeiro, né? Então, é mediante pagamento que você pode se creditar. Então, é justamente isso. O próprio mercado vai começar a se regular, ou seja, você vai precisar comprar de empresas idôneas que honram lá com seus tributos, para que você possa realmente ter esse crédito aproveitado da sua escrituração. E o sistema de escrituração, né, que está sendo montado, que já está aí em vigor, que o governo já investiu mais de R$1 bilhão aí com CERP e tudo mais, a gente já tem 108 empresas no país já rodando uma base de teste aí desse novo tributo, com as notas e simulações, e está tudo já realmente implantado. Tá para acontecer já em 26, 27 ali, essa parte estrutural está totalmente já montada, a parte do governo está sendo feita, e está tudo realmente pronto para que a reforma comece a acontecer. Obviamente ainda depende de todo o mercado, adequar os sistemas e tudo mais, tem toda essa parte ainda. E nesse processo, Ana, entre você comprar um produto, vender, pagar um imposto e receber o crédito, quais são os prazos para isso? Ainda não tem regulamentação, né? A Receita ainda está regulamentando quando vão ser os pagamentos e tudo mais, mas existe essa nova legislação, né? Traz também uma novidade, né? E essa é uma novidade no mundo, o primeiro país a fazer isso, chamado split payment, que é o pagamento repartido. Então, quando você for fazer o pagamento de uma duplicata ou de um boleto, né, ou fazer um Pix, um cartão de crédito, o próprio sistema bancário já vai estar preparado para dividir a parcela que cabe à empresa como custo dela, né, custo mais o lucro, e a parte que é imposto. Hoje, como é que é a sistemática? As empresas recebem o dinheiro dos seus clientes, né? Recebem o valor dos seus clientes, cobram deles, que ali tem dentro daquele preço tem o valor dele, né? O valor do seu custo e da sua margem de lucro, mais o valor dos impostos que não cabe à empresa e sim é do governo. Nós mantemos o nosso caixa até o dia, provavelmente, do pagamento do imposto. Até o dia do pagamento do imposto, que pode depender, se for Simples Nacional vai ser no dia 20 do mês seguinte, ou se for PIS/COFINS, vai ser no dia 25, enfim. Tem toda uma sistemática, mas tem sempre um prazo grande para pagamento. E esse pagamento vai ser à vista, vai ser na hora, naquele momento. Então, esse dinheiro não entra mais no caixa da empresa, e exatamente esse é um dos grandes impactos
na questão do fluxo de caixa. Impacta diretamente do fluxo de caixa. Exatamente, porque ele deixa de entrar no... Hoje você recebe e depois paga. Exato. Agora você vai pagar e depois receber, certo? Na verdade, você vai receber líquido. Tá. Você vai receber líquido, mas você já vai ter pago do seu cliente, do seu fornecedor, sim. E do seu cliente você vai receber líquido. Hoje, como é que é? A gente tem um prazo para pagamento. Então, eu recebo do meu cliente o dinheiro que não pertence à empresa, ele pertence ao governo, e aí eu fico com ele no meu caixa, me financiando até o dia do meu pagamento. Então, esse prazo de financiamento que a gente teria, né, que a gente tem hoje em dia com o dinheiro que é de tributo, a gente não vai ter mais a partir da sistemática do split payment. Então, vocês acham que essa é a maior mudança que as empresas vão sentir no curto prazo? No fluxo de caixa? No fluxo de caixa. Sim, ali não aumento de tributo, o formato é mais no fluxo de caixa. É mais no fluxo de caixa porque o tributo você vai ter o crédito. Então o crédito, né, da etapa anterior vai provavelmente pagar realmente, vai compensar o valor do tributo a maior. Em alguns mercados, outros não. Mas a maioria deles vai compensar. O que significa que o maior impacto é realmente no fluxo de caixa, onde eu vou ter menos dinheiro circulando dentro da empresa do que eu tenho hoje. Então, isso, as empresas precisam ter muito cuidado em relação a isso. E aí entra também a parte da estratégia delas, né? Então, para que ela possa ter margem, né? Então, não é nem estratégia, né? É voltar o olhar para dentro realmente e fazer a gestão do negócio. Então, é ter um financeiro bem controlado, ter o RP para controlar de quem que está comprando, se está tomando crédito, quanto de crédito tomou, e principalmente compras, né? Passa a ser, o comprador vai ser fundamental para as empresas para poder comprar melhor, para entender onde que ele está, para poder comprar a mercadoria que venha trazer o melhor benefício tributário, para bater do débito que ela teria para pagar. Então, ele vai ter que saber, conhecer bem quais são as regras do jogo lá da empresa, ali dentro, então a diretriz vai estar bem clara, para ele poder tá comprando. Então, se ele compra uma empresa do Simples, ele tem que saber, então, que o preço vai estar uma margem bem abaixo daquilo, porque a empresa vai perder o crédito. Agora, se ele comprar de outro fornecedor, então ele vai ter que desenvolver novos fornecedores que vão estar adequados, que realmente vão transferir esse crédito para ele. Então, a gestão dentro da empresa, então, para que a margem, né, a empresa consiga ganhar margem e para conseguir suprir aí a necessidade de caixa, vai ser primordial para todo mundo. Todo mundo vai ter que só complementando, importantíssimo que o crédito só acontece quando o seu fornecedor efetivamente pagou, na verdade, né? Se ele pagou os impostos. Digamos que você comprou de uma empresa e ela realmente gerava crédito, era tudo tranquilo, só que o crédito não veio para você. E aí quando você vai perceber, o que aconteceu que o crédito não aconteceu? Porque ele não pagou o imposto. Né? Então, se o fornecedor não pagar esse imposto, você também não pode se creditar. Então, mais importante, como o Ivan falou, sobre questão de compras, quer dizer, o comprador precisa saber de quem está comprando. Ele é um bom pagador de impostos? Sim ou não? Se ele for um bom pagador, se ele deixar de pagar, o crédito também não acontece. Só vai acontecer quando ele pagar. Então, esse tipo essa sistemática vai realmente fazer, como você falou no começo, vai obrigar as empresas a entenderem quem são os pagadores e cobrar. Hoje, se você não pagou, mas por que você não me pagou os impostos? Você precisa pagar para o governo os impostos, porque eu preciso me creditar deles. Então, cada um vai cobrar da sua etapa anterior, exatamente, da sua etapa anterior. E pelo que eu estou entendendo, assim, principalmente uma empresa do Simples, dependendo do que ela fizer e para quem ela vender, ela perde muito da competitividade. Exato. Porque se ela ficar no regime, vão ter duas opções de Simples, né? E uma delas não vai poder prover esse crédito pro cliente. Elas vão perder totalmente, dependendo do serviço e para quem ela vende, ela vai perder a competitividade total. Principalmente para quem ela vende. Né? Se ela vende para uma empresa que precise desse crédito para abater dos impostos, ela provavelmente vai perder mercado. Por isso que ela tem que entender realmente onde que ela está no mercado e tem que sentar aí com o profissional dela da contabilidade ali realmente, para que ele vai ser o grande parceiro nela para fazer o planejamento tributário. Só que algo que a gente até vem falando, né? O planejamento tributário antes eu fazia dentro do escritório, eu pegava lá com você, cliente, tua projeção de faturamento, quanto que você vai crescer, quanto vai crescer teu custo e tudo mais, e pegava e jogava e fazia tudo lá. Mas hoje
Para fazer um planejamento tributário, a gente tem que entender toda a tua cadeia, tem que entender toda a tua estratégia de negócio, qual que vai ser teu cliente que você vai querer atingir, para aí sim a gente definir um modelo de negócio, mapear ali, então, o que é a tua estrutura ali de fornecedor, de clientes, para onde vai, para te enquadrar de uma forma correta. O contador vai virar uma peça fundamental dentro do... O cara que simplesmente fala, sou simples, tô fora e não vou me preocupar com isso, vou continuar minha vidinha aqui. Então, se dependendo do mercado que ele atende, ele praticamente sim, ele caminha para a extinção por causa de um erro de planejamento tributário, né? De não sentar com o contador e conversar e traçar para onde que ele quer ir. E existe uma possibilidade grande da gente ter o que a gente chama de verticalização da economia, quer dizer, então as empresas vão ter que começar a pensar se compensa produzir internamente uma determinada etapa de produção ou realmente comprar de um terceiro. Porque como realmente salário não vai dar crédito, se eu substituir isso e comprar de uma empresa terceira, eu vou conseguir ter crédito sobre aquela etapa de produção. Vai ter mais créditos. Então, exatamente, então eu posso ter mais crédito sobre isso. Então, a gestão tributária, a gestão do negócio fica mais importante ainda. Né? Então, com isso, podemos fomentar novas empresas que vão produzir em etapas, né, determinadas etapas de produção. Com isso, a gente vai poder fomentar a economia, um crescimento da economia. Então, isso tudo gera com essa questão do IVA. Né? Então, isso aconteceu nos outros países que adotaram o IVA. Né? Então, essa verticalização da economia. Qual é o cronograma de implementação? Quais são as etapas que tem? Não sei se já tem isso estabelecido. Já, as etapas já tem, né? Então, ou seja, agora em 2025 já saíram as normas técnicas que vão mexer com as notas fiscais para o ano de 2026, né? Então, começo de 2026, todo mundo que emite nota fiscal, né? Então, vai ter que já estar adequado, vai ter que constar ali os campos já da IBS e CBS, que são os novos impostos, e que 2026 vai ser um ano aí de calibração ali do sistema, né? Então, calibragem, né? E aí, com isso, o governo vai chegar na alíquota que realmente vai se determinar. Então, eles vão fazer 2026 vai ser um ano teste, então a reforma vai estar regulamentada, vai ter já os caminhos que devem ser percorridos, tudo já bem mais claro. Porém, ainda não começa a se pagar o tributo ou tomar os créditos. Isso começa a partir de 2027, onde é extinto o PIS e COFINS, já de cara. E aí, 27, a gente tem essa mudança, então deve entrar aí em torno de 10% aí. Sai os 3,65% do PIS e COFINS e entra os 10% aí, algo em torno disso da IBS, que é o federal. CBS. Tem que cortar. E entra a CBS, que é o federal. 28 a gente tem um ano de calmaria para a gente ver como é que foi aí isso daí. E aí 29 a gente começa a fase mais crítica, que é quando começa a sair o ICMS e o ISS e ser trocado aí pela IBS. Então, nesse meio tempo, então, eles vão gradativamente até 2033 vai sumindo o ICMS até ele ser extinto de vez e vai aumentando o percentual da IBS. Isso, né? Mas é importante falar assim, eu acho que assim, respondendo a sua pergunta, então assim, em 2025 já começam a preparação, então as normas técnicas já estão sendo divulgadas pela Receita Federal, principalmente para as notas fiscais, que tudo vai se partir das notas fiscais. As notas fiscais hoje são muito importantes, no futuro, com o IVA, elas serão mais importantes ainda. Então, eles já começam a colocar esses novos campos, né, tanto do IBS, quanto da CBS, quanto desse novo imposto, que algumas mercadorias, nós não falamos ainda, mas algumas mercadorias vão ter um terceiro imposto, chamado imposto seletivo, né, que esse imposto seletivo é um imposto para as mercadorias que fazem mal ou à saúde ou ao meio ambiente. Né? Então, algumas mercadorias ainda vão ter esse terceiro imposto aqui. Então, as notas fiscais elas estão sendo preparadas tecnicamente para que a gente tenha toda a possibilidade de emissão dessas notas já com esses campos. Então, 2026 é um ano de calibragem do sistema, então é um ano de teste, ele não vai ter efeito financeiro, somente o efeito
para calibrar o sistema, para saber se o sistema está realmente sendo funcionando ou não. E então, até mesmo... Então, até 2026, ninguém precisa fazer optar por nada. Não. Teoricamente, não precisaria fazer nada, mas já deveria estar olhando e fazendo conta. Exatamente. É a época de arrumar a casa, principalmente, então, internamente, né? Então, rever os processos internos dentro das empresas, mapear todos os fornecedores, mapear todos os clientes. E né? esse imposto, né, o IVA, ele vai ser nacional. Ele é igual para todos os lugares. Então, teoricamente, você acaba com aqueles benefícios tributários que algumas regiões davam para incentivar, trazer empresa, e aí vira essa bagunça toda. Exato, o manicômio tributário nosso começa a diminuir, então... Talvez deixe de ser vantagem uma empresa abrir uma filial lá longe, do outro lado do Brasil, por ter um benefício. Exato, com a reforma tributária vão ser extintos aí os praticamente 4.400 benefícios fiscais que existem. A Zona Franca cai ou fica? Não, a Zona Franca ela é instituída constitucionalmente. Então, para alterar a Zona Franca de Manaus, só uma alteração constitucional, e eles não mexeram nisso. Então, ela permanece. Então, o único benefício que vai ter realmente é da Zona Franca de Manaus. E você estava falando de onde que vai ser cobrado o IPI. Os 4.400 benefícios acabam sendo excluídos, então Zona Franca permanece ainda, cobrando IPI também, então só vai existir o IPI lá por causa deles. E com a extinção desses benefícios, o próprio sistema fica mais fácil para a gente calcular o imposto, então acaba essa coisa de se eu vou vender para outro estado, qual que é a lei, a barreira e tudo mais, e tudo isso vai mudar. Embora, né, a lei prevê ainda que o imposto vai sendo calculado, a alíquota, né, quem vai determinar a alíquota vai ser agora no destino, né, então o imposto não é mais cobrado onde quem produz, e sim para quem consome. E com essa mudança, abre-se a possibilidade de que cada estado e cada município tenha a sua alíquota do IVA própria, né, então se a gente está aqui em Itu e a gente realmente está vendendo para alguém em Indaiatuba, a gente vai ter que observar qual que é a alíquota de Indaiatuba. E isso vai abrir essa brecha? E aí você vai ter 4 mil. E aí a gente... Você pode ter 4.400. Mas alíquotas, mas a forma é a mesma. A alíquota muda. Sim. A alíquota ela pode mudar, né? Então a gente tem quase 4 mil possibilidades. Então, 33 mil possibilidades. 33 mil de possibilidades de alíquotas distintas, porém a forma de cálculo é a mesma. Hoje, o que a gente tem? Hoje a gente já tem essa possibilidade de alíquotas distintas, elas já são distintas entre os estados e os municípios, porém, cada um tem a sua forma de cálculo diferenciada. Então, a forma muda. A forma é a mesma para todo mundo. A base de cálculo, e eu acho isso uma coisa bastante importante a gente dizer e destacar, que a base de cálculo, não importa se realmente é do município, ou se é do estado, ou se é do federal, é a mesma. Então, a base de cálculo é a mesma para todos os impostos. Vai simplificar principalmente para empresas que não são brasileiras, né? Que querem vir para cá, botar uma filial, abrir uma representação aqui para entender esse manicômio tributário que aqui. Tem muita empresa que tenho certeza que desiste de vir para cá porque não entende do sistema tributário. Agora vai ficar mais fácil, isso pode até ajudar. Tem algum setor que vocês enxergam como os grandes vencedores ou os maiores prejudicados com essa reforma? Eu diria que os maiores prejudicados serão o setor de serviço. O setor de serviço, porque ele toma muito pouco crédito, né? Então, geralmente, o serviço trabalha com pessoas, né? Então, e pessoas não dão créditos, né? Funcionários não dão créditos. Então, a possibilidade de crédito é muito pequena. Então, o impacto no imposto vai ser muito grande para as empresas de serviço. Em compensação, se ela é uma B2B, quer dizer, se ela vende para outra empresa, esse crédito, esse imposto a maior que ela vai estar pagando, né, ela vai poder se creditar também. Então, dependendo da empresa, ela pode ser custo, pode afetar a margem positivamente ou negativamente. Por isso que tem que fazer conta. Por isso que a gente sempre bate da tecla que daqui para frente a gente precisa fazer contas para entender qual vai ser os impactos da reforma no nosso negócio. Mas as empresas de serviços serão as mais impactadas. Na nossa análise, então, o setor de serviços acaba sendo mais prejudicado porque ele vai ter que repassar esse custo dos tributos para frente, né? Então, ele realmente vai ficar mais caro. Enquanto que indústria e comércio tende realmente ao custo das mercadorias diminuírem pelo fato deles conseguirem ter
a possibilidade de absorver um maior crédito dos impostos de toda a cadeia anterior. Então, a tendência é bens e produtos ficarem mais baratos, inclusive para o consumidor final, e a parte de serviços encarecer para todo mundo. Então, essa é a Mas eu acho que a parte de serviços vai encarecer dependendo da sua forma de tributação hoje. Por exemplo, eu sou lucro presumido. O meu imposto é 32%, certo? 32% de imposto de renda. Imposto Só que de renda. a gente não chegou na reforma do IR. Esse é A outro. gente está tirando só PIS, COFINS e ISS da tua conta. Então, os 32% pagos trimestralmente, fique feliz que você vai continuar ainda com ele. O Haddad agradece. Talvez já com o Haddad já saia, né? Então, era para ter caminhado a reforma sobre a renda esse ano, mas provavelmente não foi, e o ano que vem dificilmente não vai sair, né? Então é isso. E para quem tiver crédito, como que será feito esse recebimento? A legislação fala que você vai ter o crédito, né, ou na apuração assistida. Então, o governo está preparando uma coisa que eles chamam de apuração assistida. Ele já vai saber todos os créditos, porque como ele vai saber de quem que você comprou do seu fornecedor, ele pagou o imposto, então ele já vai te dar o crédito. Então, você pode usar o crédito abatendo um que você tem para pagar, ou então ele vai devolver o dinheiro para as empresas. Se sobrar crédito, ou se você preferir, existe na legislação a possibilidade da devolução desse dinheiro para você. Essa é a dúvida, assim, como é que vai ser essa forma de devolução? Eu vou ter que entrar com um processo administrativo todo mês? Vai ser automático. Eles falam em automático, ainda não saiu regulamentação sobre isso, mas a Receita tem sinalizado que vai ser realmente uma coisa mais automatizada, que não vai ser burocrático, porque eles entendem isso, que a economia precisa girar, e a ideia é exatamente isso. Então, que vai ser realmente automático. Mas ainda não tem regulamentação. Para 3 dias cair na conta. Essa é a ideia aí que a gente ouviu aí do pessoal já comentando, que você fechou lá a escrituração na data limite, ficou com crédito, você pode daí realmente em 3 dias você tem o valor já na conta devolvido. Essa eu quero ver. Mas não existe regulamentação ainda sobre isso. Sim, ainda falta realmente discorrer, porque o comitê gestor foi criado agora, 20 de agosto, saiu o CNPJ deles, né? Então, ainda tem toda essa parte ainda para regulamentar. Esse passa a ser o órgão que vai comandar aí todas as operações aí, então, da reforma. Então, ainda tem bastante norma para sair nessa parte ainda. E para a pessoa física? O quanto que essa reforma tributária vai impactar? Vocês enxergam? Tipo, até desde o cara da pessoa que recebe aluguéis e hoje não declara. A gente nem conhece ninguém que faz isso. Na Bolívia, acho que tem, pessoas normais. Eu diria assim, algumas mercadorias podem ficar mais baratas mesmo, né? Então, que impactam para a pessoa, realmente, para quem vai comprar. No dia a dia, né? No consumo normal. Tá. Mas, se ela for fazer pegar um serviço, né? Uma pessoa para fazer um serviço para ela, como pessoa física, ela realmente pode ter um impacto em relação a isso. Porque, como nós falamos, os serviços vão ficar mais caros, né? Então, e ela não tem crédito, quer dizer, para ela o crédito não importa. Então, quando uma pessoa física comprar um serviço, né, provavelmente no futuro vai pagar mais caro do que paga hoje. Mas que isso acontece e aconteceu em todas as empresas, todos os países que adotaram o IVA. Então, as mercadorias tendem a ficar mais baratas, tem um reflexo disso, e os serviços tendem a ficar mais caros. A gente tende a ter uma inflação de curto prazo um pouco maior por conta do aumento do custo do serviço e dos preços, né? Geralmente, por isso que a gente fala que o pessoal tem que se preparar, porque justamente a gente já teve, acho que essa semana, a Meta já está reajustando os preços em virtude da reforma tributária para agora, 2026. Eles já estão subindo 16%. Já estão subindo já. É isso que é legal. O efeito econômico é só para 2027, eles já estão jogando isso. E então, ou seja, lógico, quem que é a gente para brigar com a Meta e falar, não vou comprar mais de vocês, pronto, eles não estão nem aí, né? Mas que é uma tremenda sacanagem, né? Ali, em relação a isso, que já está se valendo de um negócio para fazer caixa. Que é algo também que a gente tem orientado nossos clientes para que eles sabendo como está o mercado, eles sabendo como vai ser o jogo para os próximos anos, que ele
prepare o caixa da melhor forma que conseguir, inclusive já tentando regular preço e tudo mais para o que vai vir aí pela frente, o que ele entender aí de impacto, né? E nos aluguéis, isso impacta alguma coisa? De alguma forma, tanto eu que alugo para uma pessoa física ou alugo para uma empresa e a princípio não declararia. Então, nós estamos falando que então, uma coisa importantíssima a gente separar os impostos então que são de renda com o imposto de consumo. Certo. Então, essa nova legislação ela traz uma diferença grande que trouxe os aluguéis para o imposto de consumo também. Então, vai continuar pagando imposto de renda, que é o normal, que ela já paga hoje, e vai começar a pagar imposto sobre consumo também, o IBS e o CBS sobre aluguéis. Principalmente empresas que alugam para empresas, né? Porém, existe na legislação uma etapa também, uma lei, na lei que diz que as pessoas físicas que recebam mais de R$240 mil no ano de aluguel e tenham 3 aluguéis, elas irão ser contribuintes do IBS e CBS também. Então, a pessoa física vai realmente também ser contribuinte caso atenda concomitantemente essas duas regras. Então, a gente vai ter mais imposto. Quer dizer, então, a pessoa que aluga poderá realmente ter um aumento grande de impostos. Uhum. E do aluguel, que antes também não era contribuinte, então passa a ser contribuinte dessa nova sistemática de tributo. Provavelmente é um mercado que deve gerar aí algum impacto, até porque o aluguel, praticamente, a empresa de aluguel não tem muito crédito também, né? Não tem pessoas, não tem, quer dizer, Sim. Se tiver uma pessoa para administrar, mas, ou seja, não tem nada, né? Embora a lei preveja, ela tem algumas seções lá que vão ter descontos na base de cálculo, né? Então, do IVA, as empresas de aluguel vão ter 70% de redução ali na tributação e vão ter a vantagem de poder se creditar dos impostos que ela paga. Então, IPTU, o ITBI na compra do imóvel, isso tudo vai virar crédito para ela vai conseguir aproveitar. Mas mesmo assim, era um imposto, não era pago esse imposto, né, sobre o aluguel, e agora entra e começa a pagar. Porém, começa a gerar crédito também para quem é CNPJ e aluga. Então, começa a entrar no jogo, né? Então o mercado vai se regular, a gente entende. Ele vai exigir que o locatário pague o imposto para ter o benefício do crédito. Ou a hora que você for alugar, você vai ver se ele é pessoa jurídica ou se ele é pessoa física que gera crédito de CBS e IDS para que você possa se aproveitar. Ou é algo que você vai ter que trazer para a mesa de negociação, né? Sim. Então, você não vai me transferir crédito. O aluguel mais imposto. Exato. Então você vai ficar caro para mim e não vai ser interessante. Certo. Importante dizer que o legislador pensou nessa questão de baixa renda. Então, eles têm, nessa legislação, existe, para pessoas de baixa renda, aluguéis de baixa renda e tudo mais, existem redutores dos impostos, né? E também essa nova legislação traz uma questão do cashback, que então, pessoas que recebam até um salário e meio, elas vão poder se creditar dos impostos que pagam em todas as mercadorias através de um cashback. Então, isso é uma questão muito nova, né? E ainda está sendo regulamentada, mas é o que está escrito na legislação. Então, quando você comprar, e é por isso que todo mundo vai começar a comprar no seu CPF, né? Para que você vai comprovar que você recebe um salário e meio, então que você vai poder usar esse cashback dos impostos que você pagou e que não deveria ter pago na cadeia anterior, você vai poder comprar mercadoria e tudo mais. Então, a legislação fala sobre cashback também. E existe ainda alguma chance de mudar as regras até a implantação? Do que está na lei, não, porque a lei é constitucional, mas existem ainda as regulamentações. Então, até regulamentar totalmente, ainda vai muito tempo. Então, a Receita pode mudar a regulamentação, sim. Mas em relação a prazos, eu creio que é muito difícil mudar, né? Então, a lei complementar já foi aprovada, nela já constam os prazos, então e os prazos também estão na Constituição, então, a partir de 2027, começa a se pagar a nova sistemática e são extintos o PIS e COFINS. Então, isso aí realmente está... a gente está no Brasil, né? Então, a gente está no Brasil onde até o passado é incerto, né? Então, a gente não consegue dar 100% de certeza, mas pelo ambiente que está, pelos investimentos que a Receita está fazendo, com tudo para onde está tudo sendo direcionado, dificilmente vão mudar a Constituição e mudar os prazos ou postergar alguma coisa nesse sentido. A gente entende que realmente em 2027 a coisa começa a valer
E 2026 é um ano importantíssimo para as empresas para se prepararem para o baque que vai vir, né? Então, a gente entende que muitas pessoas não vão saber calcular seu preço, então vão simplesmente repassar a alíquota que vier. Provavelmente então, vai acontecer isso. Provavelmente, é aí que eu volto a falar, o teu comprador vai ser a pessoa essencial para te blindar desse aumento que vão tentar te jogar a goela abaixo. Se você fosse um empresário hoje, ou você fosse aconselhar o empresário hoje, qual o principal cuidado que ele tem que ter nessa transição? Preço, eu acho. Assim, preço, tanto o preço de venda quanto o preço de compra. Então, é como o Ivan falou. O comprador precisa conhecer exatamente essa sistemática, entender isso e discutir com o fornecedor os aumentos de preço. Porque, conhecendo os brasileiros que a gente conhece, todo mundo vai querer repassar perdas passadas e tudo mais nos preços, e alegando que isso é base da reforma tributária. Então, quanto mais informação as pessoas, os empresários tiverem para sentar numa mesa e discutir, ele vai conseguir discutir com o seu fornecedor e aprovar para o seu cliente que, com base em conhecendo a lei, o que ele consegue fazer para repassando no preço ou comprando melhor. Então, assim, o conhecimento é a chave de tudo. Então, quanto mais conhecimento o empresário souber realmente conhecer a sistemática e conhecer onde está na cadeia, tudo o que ele consegue de crédito e tudo mais, ele vai conseguir ter base para discutir com o seu fornecedor e com o seu cliente. Então, preço para mim é essencial. Esse vai ser o diferencial das empresas, aquelas que sabem negociar, reconhecer, conhecem a legislação e vão fazer uso dela a seu favor, e aquelas que simplesmente vão repassar o preço e vão perder competitividade. Vão ficar mais caras, né? Exatamente. Vão perder competitividade, vão ficar mais caras, então eles vão perder realmente mercado. E passa também pela gestão, né? Então, processos internos vão ter que ser elaborados e bem definidos. A precificação não é mais, vou olhar no Mercado Livre quanto que está vendendo e vou fazer meu preço igual. Você vai ter que ter tua planilha de custo, o teu preço vai ter que estar formado lá dentro corretamente. Então, recai novamente, o profissional da contabilidade passa a ser também um grande parceiro para que as empresas possam passar por isso aí realmente. Né? Porque aquele preço calculado de orelha ali realmente vai ter que deixar de existir, porque ele vai ter que ter o preço dele para colocar na nota. Então a mercadoria é R$8, então se eu vender para Indaiatuba vai custar R$10,31, se eu vender para Salto vai ser R$10,14, a gente torce para que todo mundo tenha a mesma alíquota para tudo, né? No começo. Os municípios e estados não queiram fugir da alíquota padrão, né? Então, já que o imposto vai ser recolhido no destino mesmo, mas ele vai ter que estar com o preço dele realmente calculado, onde ele vai ter a margem dele e o imposto realmente por fora, né? Então, a reforma vai forçar o empresário a crescer como empresário mesmo, né? Fazer com que a empresa, processo, o cara vai ter que se profissionalizar. Gestão, exato. Então, ou seja, ele realmente vai ter que ter um trabalho interno bem forte para que possa passar por tudo isso, né? E chegar lá e poder realmente estar jogando o jogo em 2033 quando tudo estiver funcionando, né? As empresas que compram sem uma nota fiscal, realmente, elas não vão tomar crédito, né? Então, os impostos delas vão ficar mais caros, ela vai ter que repassar isso para o seu cliente, né? Então, o que vai acontecer? As empresas são importantes, ela já olhar, o que hoje eu compro sem nota? O que eu deveria já começar a analisar? O que eu estou comprando na minha pessoa física, que eu já posso comprar na minha pessoa jurídica? Então, ela vai ter esse ano de 2026 para fazer essa arrumação da casa, né? Para chegar lá em 2027, eu conseguir efetivamente me creditar de tudo isso, né? E ter uma diminuição do imposto, né? Que eu vou repassar isso no meu preço, né? Então, isso vai ser um diferencial competitivo muito importante. Maravilha. Gente, tem algum ponto que nós não passamos que vocês acham fundamental a gente falar, que eu posso ter esquecido de perguntar, ou que a gente não tocou aqui? Eu creio que a regulação que vai existir no mercado, né? Então, ou seja, para tomar crédito, toda empresa então que vende vai precisar tomar crédito e esse crédito vai depender da nota. A pessoa física que tem o benefício social, ela vai começar a pedir nota também. Então, o próprio mercado já começa a ser um agente fiscalizador. Fora isso, com a unificação dos impostos, então, a base de cálculo sendo a mesma para a prefeitura, estado e federal, a fiscalização tende a aumentar. Então, também, não é só o fiscal federal que vai fiscalizar tudo.
Agora todos os fiscais vão fiscalizar a mesma coisa. O cliente vai fiscalizar, a gama de fiscais vai crescer muito. Os grandes consumidores, além de contadores e advogados de produtos da reforma tributária, têm sido as prefeituras, então eles estão se profissionalizando, eles estão se estruturando e provavelmente eles vão realmente atuar fortemente, até porque eles vão ser os maiores interessados em ter as operações aí sendo, né, o caixa realmente sendo gerado para eles aí para os municípios. Então, um grande cuidado ali para os empresários ao rever aí o seu planejamento para os próximos anos, realmente tentar fazer com que as coisas estejam ali mais próximo do real dentro da empresa. Uma né? Casa, né? Então a casa tem que estar bem arrumada, porque realmente a gente prevê aí que os órgãos públicos vão vir aí para cima e o próprio mercado, né? Então a ideia de esquecer de tributar uma mercadoria que vendeu, pode ser que realmente isso venha assumir aí com os próximos anos, ou você venha realmente a receber aí a gloriosa cartinha da Receita Federal. Quem nunca passe por isso, né? Quem já passou aí sabe como dói, para poder passar incólume aí e chegar com a empresa em pé aí lá em 2033. Né? Legal, obrigado Ivan, obrigado Ana pelo esclarecimento. Quem precisar hoje pode contar com o serviço de vocês aqui da MGC. Sim, com certeza, né? Então, estamos aí à disposição. Obrigado aí pelo convite, um prazer aí tá falando aí, tá participando aí do podcast de vocês aí e também acompanhando vocês aí desde o momento zero aí do CNPJ, né? Já bacana. São vários anos aí acompanhando a história. Muito tempo aí de parceria. E com certeza, vamos passar essa turbulência aí dos próximos anos aí, tirar de letra. Bom, esse foi mais um episódio do nosso Inside Owner, hoje tentando trazer um conteúdo diferente para os nossos clientes, um conteúdo que vocês possam se preparar e se organizar para essa nova reforma tributária que vai ocorrer. Espero que tenham gostado. Obrigado.